figuras que continuam ativamente na cena política brasileira e que foram citadas em delações ou mencionadas em investigações relacionadas à Lava Jato. Personagens ainda ativos na política brasileira: Manuela Dávila, Avião Partido na época, PCdoB, acusação, citada em delação da JBS como beneficiária de valores para a campanha política, mas sem ligação direta com a Lava Jato. Apesar disso, seu nome apareceu em denúncias ligadas ao financiamento de campanhas por meio de doações não declaradas. Eduardo Paes, Nervosinho, partido na época, PMDB, atualmente no PSD. Acusação, recebimento de valores ilícitos para campanhas políticas, incluindo repasses para a eleição à Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2012. Rodrigo Pacheco, Bolero, partido na época, DEM, atualmente no PSD. Acusação, citado em delações como beneficiário de doações de campanha, mas sem indiciamento formal na Lava Jato. Wellington Dias, companheiro, partido na época, PT. Acusação, suspeitas de recebimento de valores ilícitos para campanhas eleitorais em seu estado, o Piauí. Humberto Costa, Drácula, partido na época, PT. Acusação, envolvimento em esquemas de propinas relacionadas a contratos da Petrobras, segundo delatores. Eduardo Braga, Cacique, partido na época, PMDB. Acusação, recebimento de propinas em esquemas envolvendo a Petrobras e outras estatais. Cássio Cunha Lima, Trovador, partido na época, PSDB. Acusação, recebimento de valores indevidos para campanhas eleitorais, segundo delações. Aloísio Nunes Ferreira, Cara de Pau, partido na época, PSDB. Acusação, citado por delatores como beneficiário de recursos não declarados para campanhas. Sérgio Guerra, Gaguinho, partido na época, PSDB. Acusação, suspeito de envolvimento em desvios de recursos relacionados à CPI da Petrobras. Vital do Rego, itinerante, partido na época, PMDB. Acusação, suspeitas de favorecimento em esquemas de desvios de recursos durante investigações parlamentares. José Guimarães, Camarada, partido na época, PT. Acusação, envolvimento em esquemas de repasses ilícitos, embora nunca tenha sido indiciado formalmente. Rosiana Sarney, Princesa, partido na época, PMDB. Acusação, recebimento de propinas em contratos de grandes empreiteiras, segundo delatores. Ana Amélia Lemos, jornalista, partido na época, PP. Acusação, citada de forma secundária em delações, sem acusações formais. Idele Salvati, mãe, partido na época, PT. Acusação, citada como beneficiária de recursos para campanhas políticas, mas sem acusações formais. Cátia Abreu, Machado, partido na época, PMDB. Acusação, citada em delações relacionadas ao financiamento de campanhas por meio de doações não declaradas. Luciana Genro, Musa, partido na época, PSOL. Acusação, citada em contexto secundário, mas sem relação direta com esquemas da Lava Jato. Marcelo Freixo, Marujo, partido na época, PSOL. Acusação, citado em delações secundárias, sem conexão formal com casos de corrupção. Fernando Haddad, professor, partido na época, PT. Acusação, citado em investigações sobre financiamento de campanhas, mas sem indiciamento. Márcio França, Caiçara, partido na época, PSB. Acusação, citado em delações relacionadas a repasses para campanhas eleitorais. Ana Paula Lima, Lagarta, partido na época, PT. Acusação, mencionada de forma indireta em delações envolvendo campanhas no estado de Santa Catarina. Maria do Rosário, intelectual, partido na época, PT. Acusação, citada em delações sobre repasses irregulares para campanhas políticas, com menções indiretas em investigações relacionadas a doações de empresas envolvidas nos esquemas da Lava Jato. No entanto, não foi formalmente acusada ou indiciada. Vemos como o esquema revelado pela Lava Jato alcançou praticamente todos os cantos do espectro político brasileiro, sem distinção ideológica ou partidária.
A planilha da Odebrecht, com seus apelidos muitas vezes irônicos, se tornou um retrato simbólico do grau de promiscuidade entre empresas e políticos no Brasil. Esses nomes representam apenas a ponta do iceberg de um sistema que drenou bilhões dos cofres públicos. Fica a pergunta: o que o Brasil aprendeu com isso e como podemos evitar que essa história se repita? Bem-vindo ao Arte e Visão Política. Aqui você encontra uma visão atualizada, crítica e envolvente sobre os principais acontecimentos políticos no Brasil e no mundo. Participe das nossas lives ao vivo, acompanhe análises profundas e fique por dentro de tudo que impacta o cenário político e a sociedade. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos construir uma comunidade de diálogo e conhecimento. Arte e Visão Política, onde informação e reflexão se encontram.